o versículo 14 e 15, depois nós vamos saltar para o versículo 20, ao versículo 29, para o texto não ficar muito grande, né, para lermos. Mateus. Amém? Acharam aí? Então nós vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15, do versículo 21, aliás, versículo 20 ao versículo 29. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seu servo e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Versículo 20. O que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O que recebera 2 talentos disse: Senhor, entregaste-me 2, e eis aqui os outros 2 que ganhei. O Senhor respondeu: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O que recebera 1 talento disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, e que ceifas onde não semeaste, e recolheste onde não joeiraste. Atemorizado, fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Servo mau e preguiçoso, sabia que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joeirei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu tê-lo-ia recebido com juros. Vamos ao versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque todo o que tem, dá-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Amém. Meus irmãos, essa palavra nos fala sobre os talentos, né? Os talentos. Possivelmente os irmãos têm ouvido algumas ministrações baseado nesta passagem, mas o texto fala os talentos, né? E se nós fazer uma buscada de informação, só para os irmãos terem uma noção, o que é um talento? Um talento representa aproximadamente, ele representava uma moeda de ouro ou prata, que equivalia hoje aproximadamente 60 mil reais cada talento. Quem recebera 5 talentos, ele estaria recebendo aproximadamente 300 mil reais, o de 2 talentos, 120 mil reais, e o de 1 talento, 60 mil reais. Isso é um levantamento mais ou menos, né? Mas o talento, se nós observarmos no versículo 2, a palavra diz que foi dada a cada um segundo a sua própria capacidade. É muito comum nós ouvirmos dizer assim: fulano tem talento. Quem já ouviu isso? Fulano tem talento, na linguagem comum, não é um talento dinheiro. Quando nós falamos assim, nós estamos dizendo que alguém tem a capacidade
de realizar algo. Fulano é talentoso, quer dizer que essa pessoa ele tem uma capacidade de realizar alguma coisa que é colocada em sua mão para realizar. É bom observar que Jesus observou isso e ele ajustou. Jesus não, segundo essa parábola, né, o Senhor desses homens, ele ajustou as duas coisas. Ele deu a quantidade de talento segundo a capacidade de cada um. Então ele olhava, era o talento, o dinheiro, com o talento de cada um, com a capacidade de cada um. Então, cada um que recebera 5 talentos, o servo observou que ele tinha capacidade para uma desenvoltura maior para administrar os 5. O que recebera 2, porque a palavra fala que foi segundo a capacidade, então, segundo o talento também de cada um. E o que recebera 1, também ele tinha capacidade de desenvolver aquele talento, é o que diz a palavra do Senhor. Mas no versículo 20, nós vemos o desfecho dessa ação, que aquele homem saiu e tempos depois ele voltou para ajustar conta com aqueles homens que havia recebido aquele talento. E o que recebera 5 talentos, ele chega ao seu senhor e diz: Senhor, eu tomo aqui 10 talentos, na sua ausência, eu peguei os 5 talentos que foi colocado em minhas mãos e eu consegui adquirir mais 5 talentos, toma aqui o que é teu. E o senhor daquele servo responde, observe que ele diz: o que recebera 5 talentos, apresentou os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E o senhor daquele homem diz: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vamos repetir comigo aí, repita comigo este versículo, essa parte desse versículo. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Dá para ir mais uma vez? Ficou embaixo demais. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém. Nós vimos que logo depois aparece o que recebera 2 talentos. Diz: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Senhor, eu ganhei mais 2. Eu trabalhei e consegui mais 2. E o senhor daquele servo traz a mesma resposta do que havia dado ao que recebera 5 talentos. Ele dá a mesma resposta ao que recebeu 2. E ele diz assim: bom está, servo bom e fiel. Versículo 23. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É importante nós observarmos que essa parábola, ela traz uma instrução, que Deus não olha, talvez a nossa condição financeira, aquilo que nós apresentamos como resultado, mas olha a fidelidade de cada um, mediante aquilo que é nos colocado nas mãos. Então o senhor daquele servo traz a mesma resposta do que recebera 5 ao que recebera 2, e diz: bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém. E a palavra segue no versículo 24, e o que recebera diz: Senhor, eu te conhecia, que é homem duro, que ceifa onde não semeaste, e reconheces, onde espalhaste, e ajuntas onde não espalhaste. Observe, há um comportamento diferente naquele homem
que receberam um talento. Atemorizado, versículo 25, fui esconder na terra o teu talento, eis aqui o que é teu, eis aqui o que é teu, eu estou devolvendo o que é teu. Irmãos, Deus, Ele dá talentos, dá oportunidades, dá dons, dá capacidade de realização, que nós referimos que isso também é talento na nossa linguagem de hoje. Mas nós temos o livre-arbítrio. Tudo que está em nossas mãos para ser feito, depende de nós. As coisas acontecem mediante a nossa disposição, ou a nossa reação, ou como nós enfrentamos cada uma delas. Nada acontece na vida por acaso. Tem pessoas que dizem assim: eu estou orando ao Senhor em favor disso. Existem muitas orações que há interferência divina, e nós devemos orar em toda situação, mas existem muitas orações que nós fazemos, e nós dizemos: faça, Senhor, e o Senhor diz: é você que faz agora, é você que tem que fazer agora, né? É você que tem que fazer. E quando nós continuamos dizendo: ah, Senhor, o Senhor não está fazendo, e o Senhor diz: é você que tem que fazer. Deus nos deu essa capacidade de fazer, de desenvolver, de produzir, de realizar. É uma capacidade tremenda que Deus tem dado a cada um de nós. Nós temos uma desenvoltura educacional, nós temos uma desenvoltura no campo do empreendedorismo, na capacidade de realização, e nós temos a nossa desenvoltura espiritual, que é a capacidade de fazer as coisas de Deus. Deus nos dá talentos também, que é a capacidade de realizar, não talento financeiro, a capacidade de realizar, para a realização da obra dele. Deus nos capacita para a realização da sua obra, e algo simples que nós fazemos pode mudar tudo. A nossa reação, por exemplo, eu soube que o louvor ontem tirou um tempo para ensaio. Para que ensaiar? Precisa ensaiar. Precisa ensaiar, não precisa. Não adianta dizer que não precisa ensaiar. Vou dizer assim, mas a reação vai ser tomada, a decisão vai ser tomada. Eu estou colocando como exemplo. Então, muitas coisas acontecem da vida de alguns pela sua capacidade de ir, de correr atrás, de buscar aquilo que Deus já abençoou. E muitas pessoas se queixam porque ele não reage diante da situação, só começa a dizer: não está dando certo, é impossível, está difícil. Quantas coisas que é chegado na nossa mão: mas Deus, está difícil demais. Frase, hein? Senhor, tu sabe como está difícil. Senhor, eu nem sei como começar. Tem gente que já começa assim: não sei, o problema está tão difícil que eu não sei nem começar. A gente começa assim, né? E Deus abre a porta. Deus não é Deus de portas fechadas, Deus é Deus de portas abertas. Mas a nossa situação, nós reagimos. O que receberam 5 talentos foi lá e mais 5, o que receberam 2, mais 2, e o que recebeu 1, sabe o que ele falou assim? Eu te conheço bem, olha só, tenho medo de ti porque é uma pessoa rigorosa. Olha os aspectos. Quando você ou algum de nós não tem uma reação positiva, de querer, de buscar, de correr,
de fazer, de realizar, nós começamos a reparar algumas coisas para a gente se debruçar em cima delas. Porque esse terceiro enxergou uma coisa naquele homem, no patrão, que os dois outros não enxergaram. Os dois primeiros não haviam feito aquela observação, mas aquele reparou: te conheço e percebo que tu és um homem rigoroso, e por conta disso fui lá, escondeu teu dinheiro, e ainda coloca mais, para provar que sou fiel, toma aquilo que é teu. Tem pessoas que às vezes eles querem demonstrar uma santidade irreal. Muitas pessoas tentam encobrir uma realidade, encobrir a realidade, encobrir a verdade, né? E para Deus não temos como ocultar a verdade diante de Deus. Eu posso apresentar uma desculpa, você pode apresentar uma desculpa, e os irmãos até concordarem com a desculpa, mas Deus diz: não está correto, porque Deus conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Irmãos, há um exemplo muito claro no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 10 e 12 e 13, observe, quando Deus criou o homem e colocou no Éden, Deus coloca o homem no Éden, e Deus fala para Adão e Eva, né? Olha, toda árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comer, certamente morrerás, né? E o que acontece? Eva comeu do fruto, enganada pela serpente. Eva comeu e levou para o seu marido, e o seu marido comeram, e eles morreram, né? Espiritualmente morreram. E a palavra fala que no cair da tarde, né? No cair da tarde, Deus chega no jardim e chama: Adão, onde está Adão? Deus disse: comeste do fruto proibido. Escondeu, comeu do fruto proibido. Ele diz: ouvi a tua voz. A outra versão diz: percebi que estava nu e tive medo. Porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha, a primeira coisa, eu tive medo porque eu estava... Foi melhor esconder. Adão achou que ia colar. Irmãos, quantas desculpas esfarrapadas a gente dá? Pensei. Quantas desculpas? A desculpa, quando ela é esfarrapada, ela nos transforma em mentirosos. Porque às vezes a gente fica procurando classificar mentira como uma coisa grandiosa. Quando nós falamos em verdade ou não verdade, nós estamos mentindo. E quando nós apresentamos uma desculpa que tentando encobrir ou tentando amenizar uma situação, aos olhos de Deus nós somos mentirosos. E é muito fácil. É muito fácil mentirmos. É muito fácil. Observe no nosso dia a dia, né? Como é fácil. Eu queria que vocês todos analisassem como é fácil mentir. Como é fácil arranjar uma desculpa, vamos dizer assim. Se nós perguntarmos aqueles que não vieram na igreja hoje, cada um tem uma justificativa. Tem ou não tem? Todo mundo tem. Se perguntar porque não vieram de manhã, também tem. Não vou entrar nisso agora. Mas cada um de nós temos. É comigo? Não, é com Deus. Não é comigo?
Mas na nossa vida, nós fazemos assim, e nós temos que ter cuidado com isso. Observe no versículo seguinte, o que acontece no versículo 12, vamos pegar o versículo 12, então disse o homem, olha o que Deus diz, comeste da árvore proibida, ele falou, Senhor, a mulher que tu me deste, Senhor, você não sabe como é que é aquela mulher que tu me deste, foi ela, comeu e me deu da árvore. Aí se nós pegarmos o mesmo tema, eu não vou na igreja hoje por conta da mulher, eu não vou por conta do marido, eu não vou por conta do filho, e o filho não vai por conta do pai. Eu estou colocando bem por exemplo, mas muitas coisas que nós deixamos de fazer na vida e apresentamos uma desculpa, tentando colar, e a gente nem fala assim, eu vou ver se cola, a gente já é taxativo, já bate para colar. O que é bater para colar? Como diz assim, eu vou bater que vai dar certo, mas isso há muitas coisas mais perigosas, né? Vai aí para vocês, né? Eu não estou doente, mas vou tirar um atestado de saúde e dizer que estou doente para não trabalhar. Complicado, né? Isso é vocês e Deus, isso é a minha visão, né? Não refere a funcionário público, e é muito comum, uma coisa séria demais. Eu tenho uma visão diferente, mas irmão, analise isso, alguém que não está doente, e diga ao médico, eu quero um atestado de saúde, porque eu vou dizer no meu emprego que eu estou doente. Não preciso me aprofundar nisso, eu acho que todos leram muito bem o que significa isso, muito grave e muito grave, porque além de estarmos agindo desta maneira, nós estamos dizendo que nós estamos doentes, irmãos, meu Deus, e se viu uma lepra aí, nós falamos a semana passada, e se viu uma doença de fato, a gente brinca com coisa, brinca com fogo, mas o que aconteceu com Eva, com Adão? A mulher que tu me deste, a minha esposa, me enganou e eu caí, Senhor, culpado foi a minha mulher, e tu me deu a mulher, aquela mulher que você me deu, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, Senhor, com a minha mulher, com o meu filho, com a minha sogra, a sogra que paga, né? Que diminui um pouco, a sogra que acaba pagando, né? Eu não aguento a minha mulher por conta da sogra, né? É isso também, vou prolongar um pouquinho mais aí para poder existe tantas coisas, irmãos, né? E a gente vai criando essa situação, né? A sogra que acaba pagando o preço, sendo a desculpa para alguns comportamentos errados. Mas o versículo 13 diz assim, olha o que diz, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, Senhor, foi a serpente, não foi eu. Culpado, Senhor, foi a serpente, que eu até não queria, mas a serpente me enganou, Senhor. Olha, observe como é que fica. Então, irmãos, nós, em todos os dias da nossa vida, se nós não formos vigilantes, por conta da falta de compromisso com Deus, e com aquilo que é colocado em nossas mãos, nós podemos estar pecando contra Deus, e interrompido muitas bênçãos e muitas vitórias de Deus em nossa vida, muitas vitórias de Deus em nossas vidas. Eu poderia colocar uma questão aqui, quem gosta de hortinhas ou
planta, as mulheres gostam de planta, né? Quem gosta de planta aí? Vou falar nas coisas mais bem próximas, né? Aí chega numa casa, tá aquelas plantas bem cuidadas, né? E a outra chega ali, que maravilha, mas está tão linda a sua horta. Eu não sei porque a minha não, as plantas estão tão lindas, a minha não tem jeito. Olha, eu cuido tanto, mas nunca dá certo, nunca fica bonita. Aquela flor que eu plantei morreu, aquela que você me deu, amiga, morreu também, né? Não preciso falar nada do que aconteceu, né? Faltou o quê? O quê? Cuidado, só cuidado. Veja bem, faltou cuidado. Eu vou contar uma coisa que eu contei há muito tempo. A gente morava numa propriedade bem pequena, nós somos alguns irmãos criados numa propriedade na zona rural. E eu conheci uma pessoa, meu pai era muito habilidoso nas atividades que ele mexia, e tinha uma pessoa que sempre que a lavoura nossa, que era plantada no tempo certo, todo mundo trabalhava, né? E que a lavoura estava bonita, né? Quem sabe de roça entende muito bem. Aí aquela pessoa disse, eu vou plantar uma roça também. Ele começava a limpar a roça, a terra dele, e plantava. Só que na hora de plantar a roça, o tempo já havia passado, e ele nunca colhia. Não sei por que eu não colhi. Isso é real, é fato, né? Ele nunca colheu, porque ele esperava a hora que estava bonito, como é só assim, e foi lá e prepara a terra, e não produzia, porque não havia o tempo certo. Hoje nós vivemos em dificuldade, mas eu quero dar um exemplo. Naquele tempo, a gente colhia para sobrevivência, cultivava arroz, cultivava feijão, muitas famílias até a cana mesmo fazia o mel que adoçava o café. Alguns devem ter experimentado isso aí, visto esse tempo aí atrás, mas eu vivi isso, e a gente tinha verdura, produzia em abundância, abóbora, aí frutas, nós tínhamos produção para manutenção da família. Mas eu lembro, a gente passava tempos difíceis, mas quando fazia uma colheita, por exemplo, eu lembro até as vasilhas que era guardada. Meu pai tirava primeiro numa vasilha e separava. Essa quantidade aqui é a melhor, ela vai servir para próximo plantio. Aquele reservado para o plantio, ninguém tocava. Por maiores necessidades que tivesse, havia um equilíbrio, porque aquela semente não poderia ser consumida, porque ela teria que, nas próximo período chuvoso, ele teria que ter a semente, não teria a semente se não tivesse guardado. E a gente às vezes passava dificuldades, sem ter mesmo, né? Mas aquela que teria que plantar, ela teria que estar reservada. Eu vejo assim como um exemplo bom, porque nós precisamos planejar as coisas na nossa vida. Muitas coisas dão errado e nós questionamos, né? Observe na nossa situação financeira. Aí você fala, meu Deus, eu não sei porque eu fiquei tão apertado assim. Irmãos, não precisa falar muito porque você ficou tão apertado assim. Consumiu demais, gastou demais, gastou fora da conta, não fez conta na hora de gastar, depois, meu Deus, eu não sei porque eu fiquei assim. Deus fala assim, eu sei por que você fez, porque você ficou assim, você gastou o que não deveria gastar, só isso. Infelizmente, no nosso Brasil, isso é uma coisa comum, essa questão, mas há muitas coisas em nossa vida, que ela pode ter um fim melhor, ela pode ter um destino melhor, e nós precisamos ter esse entendimento, que Deus é Deus provedor, é o Deus que
que cuida, é o Deus que ajuda, é o Deus que nos fortalece, mas Deus quer que a gente use a nossa habilidade, aquilo que Deus coloca em nossa mão, seja 5 talentos, 3 talentos ou 1 talento, que a gente use a habilidade que Deus nos dê, e depois não venha com desculpas, porque as desculpas não vão funcionar. Ser justificada diante de Deus, não vai, nossas desculpas não vai. O versículo em Mateus, no texto que nós lemos, Mateus 25, no versículo 26, o que diz no versículo 26? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei, e ajunto que onde não espalhei. Se você sabe que eu tenho essa característica aí, como você está dizendo, que eu sou duro, que eu sou a pessoa rigorosa, então, versículo seguinte, que diz assim: por que você não pegou o dinheiro e colocou no banco, e agora eu receberia com juros? Senhor, eu conheço essas qualidades suas, temi, botei o dinheiro no banco, agora ele estaria recebendo com juros. Faltou o que? Habilidade. Ele disse que enterrou o dinheiro na terra, justificou dizendo que enterrou o dinheiro na terra, né? Há uma passagem muito séria, irmãos. Quem conhece a passagem de Ananias e Safira aqui? Quem já leu Ananias e Safira? Né? Naquele tempo, era muito comum, depois do Pentecoste, as pessoas cheias do Espírito Santo, e ele estava tão motivado que vendia as suas propriedades e entregava os apóstolos e ia repartindo, entre aqueles que tinham necessidade. A palavra fala até de Barnabé, né? Que pega a propriedade e vende e coloca lá. E Ananias e Safira, motivado por ver alguém fazendo aquilo, eles vendem a propriedade, só ele e a mulher combinam, faz uma combinação de reter parte e levar outra parte para a casa do Senhor. Eles combinaram, não vamos dizer que foi só isso. E a palavra de Deus diz que quando Ananias entra no templo, o Espírito diz: vendeste, portanto, aquela herdade, mentiste contra o Espírito, ele morre, é morto. Horas depois chega a mulher que confirma com o marido, porque a Deus não se engana, irmãos, a Deus não se engana. Então, se nós não devemos fazer, mas em todo momento nós precisamos ter a consciência que Deus sabe o que nós estamos falando, Deus sabe o que nós estamos pensando, Deus conhece a mente de cada um, Deus conhece o nosso interior, o que nós estamos pensando, a nossa atitude interior é vista e nós não podemos negar isso diante de Deus. Eu quero que você entenda isso. Não adianta apresentarmos desculpas, porque não vai funcionar. A palavra que aqueles 2 servos tiveram, o que receberam 5 e o que receberam 2, eles receberam a palavra do seu Senhor: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você, meu amado irmão, que tem orado a Deus por uma bênção na sua vida, quantas vezes você tem dito: Deus, eu preciso de uma vitória na minha vida? Eu quero que você entenda que a chave da sua vitória está na sua fidelidade, está no seu compromisso, está no fato de você se dispor e não tentar enganar a Deus. Eu creio num Deus forte, eu creio num Deus poderoso, eu creio, essa semana, Deus tocou muito sobre os dons espirituais, e sobre, às vezes eu acompanho e falo sobre um dom, mas 2 dons que é como de desencadear dentro da gente, é a questão do conhecimento, porque Deus vai revelando, Deus vai falando, Deus vai revelando a cada dia. E sobre o dom de fé, irmãos,
é você crer que Deus é Deus em qualquer circunstância, que Ele é Senhor em qualquer circunstância. É a fé de Abraão. Abraão, vai para lá, para a terra que eu te mostrarei. Ah, sim, Senhor, irei. E Abraão vai na presença de Deus. Então você precisa entender que você que colocou a sua vida em Jesus, Deus tem o controle da sua vida, e há uma fonte de bênção a ser derramada em sua vida. Deus quer fazer a sua vida ser abençoada e prosperar, mas a sua fidelidade, a sua lealdade diante de Deus é que vai ser a chave para aquilo que Deus tem para você. Tem muitas pessoas que querem misturar o evangelho com mentira, o evangelho com engano, o evangelho com fachada, mas Deus, irmãos, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo. Vou repetir mais uma vez um cântico de criança que aprendi a ouvir há muito tempo para trás. Deus te vê, Deus te vê, pela senda onde vais, Deus te vê, não tem como. E Davi entendia disso, falou: para onde me ausentarei do teu Espírito, Senhor? Para onde fugirei da tua face? Se subir os céus, lá estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, e me esconder nos confins do mar, lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Porque Deus tudo vê, Deus sabe de tudo. Então ele diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito ele iria colocar. Fosse fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. Eu disse muitas vezes, Deus, uma expressão que eu dizia, Deus está preocupado com a soma de dinheiro que as pessoas dão. As pessoas querem impressionar Deus com a soma de dinheiro que Ele possa dar, uma pessoa que possui muitos bens, mas Deus não se impressiona por volume. Deus se impressiona, Deus acata fidelidade, e precisamos ser fiéis ao Senhor. A fidelidade não é montante, entenda isso. Observe que Deus procura sinceridade dentro de nós, sinceridade em nossos corações. E o Senhor daquele homem: eu deveria ter entregue o meu dinheiro em banqueiro, porque agora eu receberia com juros. Jesus disse: muitos chamados e poucos escolhidos. Muitas pessoas foram chamadas, diz que são escolhidas, mas veja bem, muitos chamados e poucos. Poucos se dispõem, poucos em qualquer área da vida, na obra de Deus. Há muitas pessoas que ele chega aqui no microfone: irmãos, vocês sabem que eu tenho o chamado de Deus, e Deus está dizendo assim: você está dizendo, sabe, mas a mínima coisa lá na igreja que estava dependendo, você não se moveu. Eu não acredito que as pessoas que não se movem por coisas pequenas, Deus vai colocar em coisas maiores. As pessoas que não se movem pelas as pequenas coisas, eles não ocuparão lugares maiores. Porque fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É o que diz a palavra. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, há uma questão também para a gente conversar dentro disso aí com os irmãos. Eu queria... Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Por quê? Fiel no pouco. Às vezes a gente acha, existe, por exemplo, um enganozinho, uma mentirinha, acha que as pequenas coisas e os pequenos gestos não têm influência. Tem muitas pessoas que elas podem falar com um sorriso, só o sorriso está falando. Tem pessoas que podem falar com semblante, e as pessoas entendem que ele está falando com semblante. Tem pessoas que podem falar uma frase, e as pessoas vão entender quase uma história. Por quê?
Às vezes as mínimas coisas revelam grandes coisas. As pequenas coisas revelam grandes coisas. Às vezes as pessoas tentam assim, furtar, ser desonesto numa coisa pequena. Foi só a carteira que eu achei, tirei um dinheirinho de dentro, abri, vi o documento e decidi apanhar porque eu estava precisando. Glória a Deus que eu arranjei um dinheiro agora. O sangue de Jesus tem poder. Deus tem misericórdia, né? Quantas pessoas que às vezes dá trapace nas pequenas coisas, achando que Deus não está vendo, como não é coisa grande. Então nós temos que ser vigilante. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é fiel quem é injusto no pouco também vai ser injusto também no muito. É uma relação, porque os olhos de Deus tudo vê. Os olhos de Deus tudo acompanha, tudo vê, tudo percebe. Não temos como ocultar. Não temos como ocultar disso. Nos olhos de Deus tudo vê. Tudo vê. Se nós não tivermos a sensibilidade de orarmos a Deus, Pai, me perdoa porque pequei, às vezes que falamos, às vezes que agimos, Pai, perdoa porque nós pecamos muito, nós apresentamos cada desculpa esfarrapada para Deus. Você está pensando que Deus não sabe de tudo? Sabe de tudo, sabe, não temos como ocultar, não temos como ocultar, irmãos. Agora, o versículo 28, eu sei que muitos irmãos não gostam de ouvir isso, mas o versículo 28 de Mateus 25 diz o quê? Agora, Mateus 25, versículo 28, 25, 28, diz o quê? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Tirai o que talento e dai o que tem 10. Irmãos, nós ficamos procurando, querendo nos adaptar a uma justiça hipócrita, querendo ser justo para injusto. E existe uma justiça hipócrita, e Deus não é hipócrita. E essa é a palavra de Deus, né? Tirai o talento e dai ao que tem 10. Mas eu sei que nenhum de vocês aqui, talvez imediatamente vão concordar com esta palavra, mas vocês creem que é a palavra de Deus que está falando conosco? É a palavra de Deus. O que está dizendo assim? Vocês estão perdendo tempo com pessoas que tudo que coloca na mão dele, ele joga fora. Toda instrução que é dada, ele não dá valor. Tem pessoas assim, até um conselho, você não deve dar a ela. Vocês já perceberam que existem pessoas assim? Que nenhum conselho ela está disposta a receber? Já ouviu isso? Você vai dar um conselho à pessoa e a pessoa, você percebe que foi mal, aí você sai daquele ambiente e diz, fui mal, não era para ter dado aquele conselho. Porque existem pessoas que nem aceitam um conselho, ele não está preparado para receber um conselho, ele não está disposto a te ouvir. Pensa bem, ele não está disposto a te ouvir. E possivelmente, aquele homem que recebera um talento, ele usando a habilidade dele, se ele tivesse pouca habilidade, ele poderia procurar mais 2 ou 3 amigos e dizer, olha rapaz, eu não sei o que eu faço, me entregaram aqui 60 mil reais aproximadamente, para mim cuidar, e talvez se ele procurasse apoio, orientação de 2 ou 3 amigos verdadeiros, talvez eles tivessem instruído ele, e que ele deveria investir, mas ele tomou por si, a minha decisão, que eu não é muito mal, eu vou enterrar aquele dinheiro, e a hora que ele chegar, todo mundo sabe que eu sou honesto, e vou guardar bem guardado, e a hora que chegar eu entrego, e entregou, e foi mal na sua entrega, porque ele não estava sendo fiel, e por isso diz a palavra, tirai, pois o talento e dai ao que tem 10, mas não entender por que dá o que tem 10,
Porque, irmãos, Deus não suporta infidelidade, irmãos. Irmãos, você pode até apertar. Eu já caí em situações da minha vida que endividei, passei. Ninguém está livre de passar em momentos baixos na vida. Todas as pessoas passam. Mas, irmãos, as pessoas que não gostam de pagar, tem gente que fica enraivecido quando é cobrado de uma dívida. Olha só, ele briga quando é cobrado de uma dívida. Olha só que situação. Eu já vi muitos casos assim. Observe. Então, você pode até dever, pode negociar, pode pedir perdão à pessoa e a Deus, mas negar o que deve, fugir. Você compra num supermercado, na hora que está endividado ali, vai comprar no outro, e depois no outro, e no outro. Será que essa desonestidade, Deus não está vendo tudo isso, meus irmãos? Será que Deus não está vendo, não está percebendo o seu ato desonesto, né, de fazer isso? Está devendo, seja sincero para aquela pessoa, errei, vamos negociar, vamos fazer isso, mas não seja desonesto, porque Deus tudo vê, Deus conhece todas as coisas, e Deus não aceita, e ainda sai falando daquela loja, daquele supermercado. Eu saí de lá, mas como? Porque o cara é muito ruim. Aí fala, sabe por que eu saí de lá? Aquele empregado que está lá, não suporto ele, e a dividona ficou lá, né? Olha só, é comum ver isso, irmãos. Então, e Deus? E o nosso compromisso a Deus? Irmãos, muitas pessoas estão com a vida travada espiritualmente, muitas pessoas que não são prósperas espiritualmente, porque a porta está fechada, e essa porta que está fechada não se abre apenas com jejum e oração. Se ele estiver fazendo jejum e oração para Deus o quebrantar, sim, essa porta vai ser aberta. Mas se esse jejum e oração não estiver relacionado à mudança na sua vida, nada vai acontecer. Precisa primeiro acontecer em nós a mudança, a porta aberta precisa abrir os nossos corações. Nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser sarados por Jesus, para que Deus nos abençoe. Nós somos um povo abençoado por Deus, mas Deus quer pessoas fiéis que sejam sinceros a Ele. Não passa, trapace, não passa, enrola, não traça. E aquele homem tentou todos os meios, mas cada vez que ele se explicava, o seu Senhor diz: tire tudo, e passe para outro. E foi isso que aconteceu. Simplesmente tirai, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. E o versículo 29 diz o quê? Porque a todo que tem, se lhe dará mais ainda, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. Do infiel, até o que tem vai ser tirado. É a palavra de Deus. Do infiel até o que tem. É muito, muito perigoso. Às vezes nós não somos muito realistas, nós não gostamos de confrontar os problemas, né? Às vezes você vê uma pessoa com um machucado, alguma coisa, chega chorando e diz assim: pega um paninho e passa por cima, né? As mães mais carinhosas, elas fazem isso. Meu filho, o que aconteceu? Passa um pano e protege. Não mexe não, tá bom, meu filho, tá. Aí, mas vamos no médico. Chega lá, o médico fala assim: um raio-x, deixa eu descobrir o que está aqui. Vou ter que partir, tem que cortar. Vai doer, viu? Você vai sentir muita dor se a anesia não pegar, mas tem que fazer. Se você não fazer, não vai sarar. Há uma diferença nisso. E às vezes nós encontramos pessoas com problemas e a gente quer resolver de uma forma superficial. Sabe por quê? Porque nós somos tímidos para falar a verdade. Às vezes não temos coragem de falar a verdade, porque as pessoas não estão dispostas a ouvir a verdade, não querem a verdade. E Jesus diz: conhecereis o quê? A verdade.
E quem liberta é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E está nisso também. Nós precisamos conhecer o porquê que a nossa vida não está dando certo, porquê que as nossas coisas não estão dando certo, porquê que a nossa vida financeira não está dando certo, porquê nós estamos embaraçados. Nós precisamos ver. Irmãos, o Espírito de Deus está em nós. Não entenda isso, irmãos. As pessoas, às vezes Deus trabalha nos patamares. Eu já passei muitos revés na minha vida para entender, para conhecer a Deus. Irmãos podem estar passando por isso. Eu não estou falando disso, porque às vezes Deus nos coloca aqui para ensinar, e Deus nos coloca aqui para ensinar. E isso acontece. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que, a palavra diz assim, que inventam desculpa esfarrapada para tentar enganar a Deus ou pessoas. É isso que a palavra está dizendo. Esse é o problema, né? Ainda existe outra questão nisso aí, é a pessoa preguiçosa. O preguiçoso não tem jeito. Não tem jeito para o preguiçoso, porque ele tem preguiça de tudo, não consegue fazer. Eu falei da horta, ou das plantas, até eu queria cuidar, mas está tão cansado, né? Tinha que dormir mais. Então, não vai acontecer, porque tem preguiça. E na nossa vida, nós enfrentamos desafio. Eu quero dizer, quando Deus chamou Josué, ele taxou Josué como um homem forte e corajoso. Gideão, mencionamos isso hoje, era um homem das famílias mais simples, mais pobres daquela terra, e Deus o chama de homem forte e corajoso. Gideão diz, mas eu, Senhor, eu mais forte? Falei, é você mesmo, levanta-te, você vai salvar esse povo Israel. E às vezes você acha pela a família, pela a dificuldade que você passou, a dificuldade que você está passando, não importa o que você tem passado, o que já passou. Lembre que Deus está na sua vida, e é Deus que te chamou, que Deus te libertou, para você se levantar, se erguer, se posicionar. Observe, Gideão teve um revés na vida dele, porque ele sai da família mais pobre da terra, diz ele, e como eu, Senhor, não pode ser eu, não. Deus é você mesmo. É você mesmo que eu vou te abençoar, é você mesmo que vai lá, é você que vai enfrentar aquela. Talvez você ache assim, mas eu, Senhor, aí o Senhor está dizendo, se você está dizendo, mas eu não, o Senhor está dizendo a você, é você mesmo. Ele quer abençoar a sua vida mesmo. Não pense que Deus procura as pessoas escolhidas por alguém, ou por aparência, ou por posição para abençoar. Não, Deus abençoa os fiéis. Se você crê nisso, a sua vida será abençoada, né? E a palavra fala sobre, aqui nós podemos prolongar, sobre o exemplo da formiga, né? Que a formiga tem um cuidado, um planejamento. Não vamos entrar, estuda sobre lá aquele texto, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta, né? O preguiçoso deseja, Provérbio 3:4 diz assim, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso deseja, nada tem. Então é outra questão. Aquele homem, a palavra não detalha se simplesmente aquele homem estava com preguiça de usar a sua habilidade, não detalha, mas pode ser. Existem pessoas indispostas, tudo para ele é difícil. Tem pessoas que tudo que você fala a eles, mas é difícil. Mas isso não é fácil. A primeira coisa, mas isso não é fácil, mas isso é difícil. Ele começa a vida assim, então a vida dele é presa, porque ele já tem uma barreira, ele já carrega em sua vida uma barreira negativa de que ele não pode, que não vai dar certo. E se você mudar, arrancar essa barreira e dizer, vai dar certo, o Senhor é comigo, é diferente, vai acontecer coisa extraordinária. Agora só o último versículo a ser colocado, Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10. É o último versículo a ser colocado aqui. Receba essa palavra para você. Pega esse versículo para você também. Vamos ler? Tudo quanto tiver a mão para fazer, fazei conforme as suas forças.
Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo que tiveres em tuas mãos para fazer, faz mediante as suas forças. Tudo que Deus colocou na sua vida para fazer, faça com todas as suas forças. Tem pessoas que reclamam de tudo. Tem dona de casa que limpa a casa reclamando o dia inteiro. Ela reclama dos filhos que sujam, reclama dos netos que sujam. Ela está na beira do fogão e está questionando a faca que está cega, está questionando o fogo que não acende direito, ela está questionando o fósforo que não acendeu no momento certo. E a vida dessa pessoa vive uma reclamação. Existem pessoas que o trabalho para ele é um horror. Ele fica no trabalho como uma coisa desagradável. Ele não gosta de trabalhar, não gosta do trabalho. E ao invés dele transformar o local que ele trabalha num ambiente de paz, de alegria, ele transforma aqui num ambiente de peso, de insatisfação. Reclama o dia todo, toda hora olha no relógio para ir embora, que hora esse relógio não anda mais, porque ele está angustiado, ele está ali angustiado. Transforme o trabalho que Deus te deu num ambiente de bênção. Você ore a Deus na hora que for no seu trabalho. Transforme o seu carro, o seu táxi que você trabalha, a sua propriedade num ambiente de bênção. Não vive a vida se mordendo, questionando. Existem pessoas que tudo na vida ele reclama. Ele chega no final do mês, pega o seu salário e diz: o que vale isso? O que eu vou fazer com isso? Bate com desaforo. O que vale isso? O que eu vou fazer com isso? Se eu estiver perto de você, eu vou dizer: não vai fazer nada mesmo. Mas se você orar e colocar na mão do Senhor, você vai ver a diferença que vai fazer. Você vai ver. Há poucos dias eu estava lá na feira, e uma pessoa que não está aqui na igreja, não é dessa igreja, eu não sei nem se está na igreja, emocionado. Natanael estava num problema tão difícil. Não é comum eu ficar devendo. Eu não gosto de ver. Quando eu estou devendo, eu apavoro. E houve um descontrole na minha finança esse mês. E eu não sabia mais o que fazer. E eu orei. Sabe que Deus me ouviu? Falei: Natanael, eu orei: Deus, eu não sei o que eu faço esse mês. Nunca fiquei endividado, esse mês estou endividada. Ela disse que não tem 15 dias que essa pessoa me falou. É de Mucurici. Quando eu cheguei lá na conta, não tinha mais o débito, Natanael. Sumiu. Eu não entendi. Só sei que Deus me tirou daquela situação. Eu não compreendi. Pessoas que, olha só, está na dificuldade, foi para onde? Para o joelho. Foi orar. Foi clamar a Deus. Não é reclamar e questionar e maldizer, não, foi para Deus. A solução está no Senhor. Você quer vitória na sua vida, vai para Deus. Mas o que Deus coloca na sua mão, faça com toda a sua força, faça com sua alegria. O dia que você não tiver alegria do seu trabalho que você está, sai dele, vai ficar dentro de casa. É muito melhor. Porque você vai causar um mal-estar no trabalho onde você está, você vai ser uma pedra de tropeço no ambiente de trabalho onde você está, você vai atrapalhar a empresa onde você está trabalhando, e eles ficam à beira da demissão ainda. Faça com prazer, faça com alegria, não fique preocupado com coisas grandes. Se seu almoço, seu jantar não é
tão aparentemente bonito, mas glorifica a Deus pelo que você tem na mesa para comer. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu tenho hábito de orar todas as vezes que como. E diz assim: e tem o hábito de reclamar de tudo que tem dentro de casa. Chama-se oração que não funciona. Quem tem hábito de orar e não tem hábito de agradecer, não funciona, é a oração na contramão. Se você ora, Deus abençoe, daqui a pouco você está maldizendo o que Deus colocou em sua mão, só porque naquele dia está diferente. Lembre-se, quantas pessoas não têm aquilo que você está reclamando, aquilo que você está questionando. Você dá glória a Deus, aprenda a dar glória a Deus, e dê glória a Deus alto para os seus vizinhos ouvir, não tenha vergonha. Olha, meu irmão, se você dá glória a Deus na sua casa de pocar, e seus vizinhos tudo chamarem você doido, é melhor do que você estar reclamando baixinho, resmungando, e Deus ouvindo que você está questionando o que Ele te colocou em sua mão. Deixa os vizinhos falar que você está doido, dando glória a Deus, mas não fica resmungando, mordendo, questionando. Às vezes esse mês está difícil, você fica reclamando e questiona, e que não deu certo, que não vai dar certo, e fala para o filho, e o filho aprende, está dando ensino o filho, para o filho criar também naquela situação. Mas aprenda a glorificar a Deus. Aquele homem tinha um caminho excelente. Eu conheço o meu patrão e eu percebo que ele é duro. Eu vou buscar as informações, Deus me dá orientação, e Deus abre o caminho. Deus tem uma porta aberta. Eu quero que você entenda, meu amado, que Deus é Deus em todo tempo, que Ele é Senhor em todo tempo, e que Ele quer mudar as circunstâncias da sua vida. Ele quer tirar todo o embaraço, todas as prisões. Ele quer que você seja livre. Ele quer arrancar de você as amarras que atrapalham você caminhar. Ele quer curar você daquelas amarras que impedem você de ter uma vida desenvolvida no seu trabalho, naquilo que você faz. Deus quer desembaraçar a sua vida. Deus quer te dar vitória na sua vida. Sinta-se: eu sou um vitorioso no Senhor, porque o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu quero que você pense assim, que se levante assim. Não ande como caranguejo que só anda